Eu sou o Guilherme e meu grupo é composto pela Carol, Naila, Isabela, Murilo e Joyce. Vamos falar sobre o tema Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869 em Porbandar, na Índia, e faleceu dia 30 de janeiro de 1948 em Nova Delhi. Mahatma Gandhi foi um líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, então colônia britânica. Ganhou destaque na luta contra os ingleses por meio de seu projeto de não violência. Mahatma Gandhi teve 4 filhos, entre eles Harilal Gandhi, Manilal Gandhi, Devidas Gandhi, Ramdas Gandhi e, além disso, produziu livros como As Palavras de Gandhi, Minha Vida e Minha Expressão. Olá, meu nome é Joyce e eu vou falar sobre a infância de Gandhi. Gandhi nasceu em uma família de casta simples. Era 2 de outubro de 1869 quando Gandhi nasceu, na cidade indiana Porbandar. Seu pai era primeiro-ministro de uma pequena cidade e a mãe uma devota vigorosa de Vishnu, um dos deuses hindus. Na Índia, as famílias hindus são divididas por castas, com funções sociais específicas. A família de Gandhi era da casta dos Payasas, comerciantes, considerada uma casta mais simplória, em comparação com os chamados Brahmanes e Kshatriyas. Apesar disso, a família dele não era pobre e vivia confortavelmente. Como é comum na cultura indiana, quando Gandhi completou 13 anos, teve seu casamento arranjado com uma mulher apenas 6 meses mais velha, chamada Kasturbi. Era maio de 1883 quando o acordo entre as famílias foi firmado e ambos permaneceram casados por 62 anos, tendo Kasturbi participando ativamente da vida política empreendida pelo marido anos mais tarde. Formação de Gandhi. Gandhi parte para Londres para estudar direito. O ano era 1886 e a Índia estava sob o poder dos britânicos. A família de Mohandas decidiu que ele deveria viajar até Londres para estudar direito. Era comum os filhos de famílias mais abastadas irem estudar fora, na capital da metrópole, pois a colônia em si não tinha boa estrutura educacional. O garoto ingressou na Universidade de Londres e na faculdade teve contato com o filósofo Harry e organizou um clube vegetariano que, entre outras coisas, debatia assuntos teosóficos. Também foi lá que teve seu primeiro contato com o que viria a ser sua Bíblia espiritual, Bhagavad Gita, texto religioso que retrata o diálogo de Krishna como um guerreiro. Olá, eu sou a Carol. Vou falar sobre o movimento pacifista na África do Sul. Em 1893, Mahatma Gandhi foi morar na África do Sul, à época também colônia britânica, onde sentiu pessoalmente os efeitos da discriminação contra os hindus. Em 1893, iniciou a política de resistência passiva em protesto contra os maus tratos sofridos pela população hindu. Em 1894, fundou uma seção de partido do Congresso Indiano, destinada a lutar pelos direitos de seu povo. Em 1904, Gandhi começou a editar o jornal Opinião Indiana. Nessa época, além dos textos religiosos hindus, Gandhi leu os evangelhos, o Corão e as obras de Ruskin, Tolstói e Henry quando descobriu as bases da desobediência civil. Em 1908, escreveu Autonomia Indiana, em que ele coloca em discussão os valores da civilização ocidental. Em 1914, retornou ao seu país e começou a difundir suas ideias. Obrigada. Terminada a Primeira Guerra Mundial, a burguesia na Índia desenvolveu forte movimento nacionalista, formando o Partido do Congresso Nacional Indiano, tendo como líderes Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru. O programa pregava a independência total da Índia, uma confederação democrática, igualdade política para todas as raças, religiões e classes, as reformas socioeconômicas e administrativas e a modernização do Estado.
Mahatma Gandhi destacou-se como principal personagem da luta pela independência indiana. E foi só em 1947, depois de muitos socorridos, que os ingleses reconheceram a independência da Índia, contudo mantendo seus interesses econômicos. Logo após a independência, Gandhi procurou evitar a luta entre hindus e muçulmanos, mas seus esforços nada adiantaram. Em Calcutá, as lutas deixaram um saldo de 6.000 mortos. Por fim, o governo decidiu aprovar a divisão da Índia por critérios religiosos em duas nações independentes: a Índia, de maioria hindu, governada pelo primeiro-ministro Nehru, e o Paquistão, com maioria muçulmana. Essa divisão gerou violenta migração de hindus e muçulmanos em direção oposta da fronteira, que resultou em sérios conflitos. Gandhi foi obrigado a aceitar a divisão do país, o que atraiu o ódio dos nacionalistas. Bom dia, meu nome é Isabela e eu vou falar sobre a morte de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi assassinado no dia 30 de janeiro de 1948 por um hinduísta fanático. No dia do ocorrido, Mahatma Gandhi subiu as escadas da mansão Casa Birla em Nova Delhi, onde estava hospedado. Eram 17 horas quando ele se deparou com o último degrau e caminhou em direção ao pátio da residência. Entretanto, o que ninguém imaginava era que um ex-seguidor chamado Nathuram Godse dispararia 3 tiros contra o líder, acertando-o no peito. O assassino não concordava com parte das ideias políticas de Gandhi, o que teria motivado o crime. A principal dessas ideias que desagradavam a Godse era o compromisso que Mahatma tinha de reconciliar a paz entre hindus e muçulmanos, apoiando o envio de recursos para que os paquistanenses resistissem durante a primeira disputa pela Caxemira. Gandhi acabou morrendo logo depois em seu quarto, que mais tarde se tornaria um monumento em sua homenagem. Ele foi cremado e parte de suas cinzas foi depositada no rio Ganges. Assim, o líder foi transformado numa lenda, uma espécie de Martim para seus seguidores, sendo até hoje lembrado de seus feitos. Olá, meu nome é Murilo e hoje vou falar sobre os pensamentos de Gandhi. Ele acreditava que o amor sempre vencerá e que nunca pensamos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade sob ângulos diversos. O que Gandhi dizia sobre a paz? O ato mais perfeito do homem é a paz. E por ser tão complexo, tão pleno em si mesmo, é o mais difícil. Não existe um caminho para a paz é o caminho. Pensamento de Gandhi sobre a política. O que destrói a humanidade? A política. Sem princípios, o prazer, sem compromisso, a riqueza, sem trabalho, a sabedoria, sem caráter, os negócios, sem moral, a ciência, sem humanidade, a oração, sem caridade. Aqui é a Naila, vou falar sobre algumas frases de Gandhi. Gandhi é uma das figuras mais importantes do século XX. A sua luta não violenta pela paz mundial inspira milhares de pessoas a encararem a vida com mais otimismo e esperança. Selecionamos algumas das mensagens de Gandhi sobre como viver a vida. Nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Olho por olho e o mundo acabará cego. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. O não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar ou, pior ainda, para evitar complicações. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida.